Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Sábado chuvoso no Rio de Janeiro, dia 16 de novembro e, sem dúvida, sem bola rolando no campeonato normal, né? A gente espera a chegada do meio de semana para o Campeonato Brasileiro retornar. Na terça tem seleção brasileira, já já a gente vai falar sobre isso, mas o Vasco segue se preparando para o jogo contra o Internacional. Novamente ingressos esgotados, essa torcida abraça mesmo o time e o Vasco precisando vencer, primeiro para bater os 46 pontos e segundo, para continuar sonhando com uma pré-Libertadores. Vamos ter novidade no time? Pode sim. Será que já está na hora do Paulinho voltar? Vamos falar sobre esse tema, vamos trazer mais informações para você e vamos falar de SAF. Tem mais informação sobre a SAF do Vasco. É um assunto que rendeu bastante durante toda a semana. Quero pedir para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Está passando tudo aqui embaixo. Paga nada, 0800 e você dá o joinha, dá esse joinha aí, né? Já clica no joinha para você nos ajudar, porque quanto mais like, quanto mais joinha, as pessoas que assistem o nosso vídeo puder ajudar, mais o YouTube entende que o nosso vídeo, né, é bacana, é legal. E a gente faz com um carinho muito grande todo esse trabalho aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Combinado? Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Então vamos lá. Olha, Vasco Internacional, esse jogo é quinta-feira, 8 da noite em São Januário, tá? Então, ingressos já estão esgotados. 14ª partida do Vasco em São Januário na temporada com ingressos esgotados. E meu amigo, o torcedor tem abraçado o time vascaíno. O time treinou hoje, né, com chuva no CT Moacir Barbosa. O técnico do Vasco da Gama, Rafael Paiva, comandando uma atividade. Paulinho já vem trabalhando no campo, já vem trabalhando com um grupo. E a exemplo do Jair, de repente será relacionado já para quinta-feira contra o Inter. Vamos aguardar para saber da relação de quinta-feira. O zagueiro João Vitor, que é o jogador que mais vezes foi expulso no campeonato, já está treinando também, já pode voltar ao time, e Felipe Coutinho intensificando os trabalhos. O próprio presidente Pedrinho, na quinta-feira, falou que espera muito dele e gosta do trabalho do Felipe Coutinho, e a gente sabe que ele pode produzir bem mais do que ele já produziu até agora. Ele mesmo sabe disso, né? E imagina ele muito bem ao lado do Payet ali no meio de campo. Ia ser um negócio sensacional, seria muita qualidade para o time do Vasco da Gama. Então, o treinamento deste sábado foi debaixo de chuva, com o time buscando a melhor preparação para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Vamos falar a respeito da quinta-feira. A 6ª Comissão Disciplinar vai julgar o Souza, que foi expulso contra o Juventude, e também tem uma denúncia contra o Pedrinho, presidente, no artigo 258. Atitude contrária à moral desportiva do futebol. Aí, no caso, pode dar um gancho de prazo, no caso do Pedrinho, e no caso do Souza, dá um gancho em jogos. Vamos ver como que fica a situação do Souza, ele que está no 254A, jogada violenta. Com relação à SAF do Vasco da Gama, o vice-jurídico Felipe Carregal, na TV Vasco, respondeu uma pergunta interessante. O Vasco terá um novo parceiro da SAF? O Vasco procura esse novo parceiro? E ele respondeu: sim, nós temos a intenção de vender para um novo investidor, isso inclusive o presidente sempre se manifestou nesse sentido, então sim, nós temos a intenção
de vender a participação da Vasco SAF para o novo investidor. Tá? Em relação a como está esse processo hoje ele está, assim, a gente já recebeu algumas sondagens, tá? Nada concreto, não existe uma proposta na mesa até o momento, tá? Mas sondagens sim existem algumas, tá? Isso faz parte do processo, isso é um processo que não pode ser feito de forma rápida, tá? Da sondagem até a concretização do negócio existe um oceano, tá? E a gente tem que navegar esse oceano de forma tranquila para que erros que foram cometidos no passado não sejam cometidos novamente, tá? E, Tônia, vou até pegar a sua pergunta aqui para fazer até um esclarecimento para o torcedor, acho que é importante isso, porque volta e meia surge na imprensa, está se vendendo para A, está se vendendo para B, Vasco recusou a proposta de C. Tônia, isso tudo é especulação, tá? O torcedor tem que entender que por trás dessas especulações existem interesses pessoais, tá? Quem fomenta isso tem algum interesse e, no final da história, esse tipo de especulação só prejudica o processo, só prejudica o Vasco. O Vasco contratou um escritório renomado em Brasília que está tocando esta parte, tá? Qualquer investidor que demonstrar interesse no Vasco, a porta de entrada é esse escritório. Tá? Ele foi contratado para isso, justamente para fazer uma triagem, para iniciar as negociações, tá? Para que no final desse processo seletivo o Vasco encontre o melhor investidor. E se o melhor investidor chegar amanhã, nós vamos vender para o investidor amanhã. Tá? Só que esse investidor, para ser um investidor do tamanho do Vasco, ele precisa passar por um processo seletivo bastante detalhado e isso exige tempo. Pergunta agora do Rodrigo Figueiredo. A EICAP pode vender a parte dela para alguma empresa sem comunicar ao Vasco? Rodrigo, não pode, ainda mais considerando que a EICAP é parte estranha na relação jurídica estabelecida entre 777 e Vasco. E aí, considerando ainda também que existe um tribunal arbitral já constituído, então qualquer operação que envolva a venda dessas ações necessariamente tem que passar por esse tribunal. Pois é um assunto que vem dando o que falar, até depois da entrevista do presidente Pedrinho, dizendo que vai investigar algumas pessoas do mandato anterior, inclusive o presidente Jorge Salgado, pela venda da SAF Vascaína, que foi aprovada pelos sócios, né? Numa Assembleia Geral, eles votaram favoráveis à venda da SAF do Vasco da Gama. Vamos falar de seleção brasileira. A seleção já está em Salvador para o jogo com o Uruguai. O Uruguai que ontem à noite virou em cima da Colômbia. Na verdade, estava ganhando 2-1, tomou o empate nos acréscimos e fez 3-2 no último minuto da partida. O zagueiro Léo Ortiz foi quem conversou com os jornalistas hoje em Salvador, no estádio Barradão, e falou sobre a seleção uruguaia. Bom, acho que é um jogo sempre muito marcante, é um jogo histórico. Talvez o jogo mais histórico da América do Sul depois da Argentina, né? Que é sempre um clássico. Então é um jogo sempre muito duro, sempre muito difícil, uma equipe que é dura de se enfrentar, mas acredito que a gente está muito preparado. Acho que o último histórico desses últimos 2 jogos não é muito bom, mas o retrospecto sempre foi muito bom contra eles e esperamos que aqui em Salvador, com essa força que a seleção brasileira tem ultimamente, com essa invencibilidade, né, possa fazer com que a gente termine esse ano com uma grande vitória dentro de casa. O Léo Ortiz também fala sobre esse adversário complicado. Eles que acompanharam o jogo do Uruguai com a Colômbia sabem que é um time que luta até o final do jogo e precisa ter toda a atenção a equipe do Brasil. Bom, acho que, como eu falei, é sempre um adversário muito complicado de se enfrentar, um adversário que luta até o final, e isso foi muito bem representado ontem no jogo contra a Colômbia, num jogo duro, em que eles sofreram o empate nos acréscimos e acabaram conseguindo a vitória também nos acréscimos. Então, eu acho que a gente mantém a nossa evolução, que vem tendo nos últimos jogos, principalmente, mesmo que no último jogo não tenha vindo a vitória, mas acredito que a gente teve performance, teve muitas situações para vencer o jogo, e isso é o mais importante, né? Acho que os resultados vão saindo quando se tem performance. Então, acredito que a gente tem que continuar mantendo isso para conseguir uma grande vitória contra o Uruguai. Como falei, é um adversário muito difícil de se enfrentar e com muita qualidade também, né? Além de ser um adversário
que batalha até o final, um adversário que a gente vê jogadores de muita qualidade jogando não só aqui na América do Sul, mas na Europa também. E para fechar com o Léo Ortiz, a gente traz ele falando a respeito, né, dessa sua volta à seleção brasileira e também da boa vontade do técnico Dorival Júnior com ele que foi chamado das outras vezes pelo técnico Tite, e fala de Kobe Bryant, que é o seu ídolo no basquete norte-americano. Bom, como eu falei após a final ali, eu tenho essa característica de construir o jogo e acredito que também por isso, por esse motivo, é um motivo que eu me destaco e que talvez tenha me feito chegar também à seleção brasileira, mas acho que as pessoas às vezes esquecem um pouco da parte defensiva e, como eu digo, é sempre o mais importante para mim é isso, né? Para um zagueiro. A gente hoje no futebol moderno a gente tem muitos zagueiros que jogam, mas que defendem muito bem também. E às vezes esses caras que jogam muito, que participam muito da criação, às vezes acabam ficando esquecidos dessa parte defensiva. Então é sempre bom lembrar e recordar isso às pessoas de que eu também tenho características defensivas que me destacam bastante, apesar disso ser um fator a mais, essa parte da construção. Então, como eu digo, fico muito feliz pelo reconhecimento, mas sempre bom lembrar da parte defensiva. E sobre o Kobe Bryant, é um cara que eu tenho como ídolo, acompanho muito basquete, então sempre procurei muitas coisas sobre ele, documentários, livros, frases, treinamentos, coisas para que me agregasse na minha carreira. Eu tenho uma tatuagem também dele, então é um cara que eu me inspiro bastante. E aí pude fazer aquela foto para também como uma homenagem a um cara que é muito ídolo meu. Legal. Aí Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, que foi convocado para o lugar do Éder Militão que vai passar por uma cirurgia. E Vinícius Júnior. André, ex-meio-campo do Fluminense, hoje no futebol inglês, falou que precisamos ter todo o cuidado com ele. A pergunta foi feita no sentido de Vinícius Júnior esfriar a cabeça, não pegar pilha do adversário, como os venezuelanos fizeram com ele no último jogo, quase foi expulso. O Vini é um garoto espetacular. Quando eu venho aqui, eu passo todas as convocações que eu vi, acho que ele estava. Nesses dias ele é um cara assim espetacular, que acolhe todo mundo pelo seu nome hoje, pela sua grandeza. Inclusive, acho que ele merecia ter ganho essa bola de ouro. Eu acho que a gente também poderia ter se colocar um pouco no lugar dele, que por algumas coisas que ele passa lá na Espanha, nos jogos, deve ser muito difícil, eu imagino, e eu acho que o que a CBF faz é dar todo acolhimento possível para ele, todo o apoio, tanto os jogadores também, a comissão técnica, a gente procura acolher o máximo ele, para ele chegar aqui e ter o melhor desempenho possível. Então, em questão de jogo, ele é um cara que ajuda muito em questão de tática, técnica, fora da curva. Então, acho que é isso que devemos fazer. Acho que é todo mundo acolher e dar o máximo de liberdade para ele, dar muita proteção para ele desenvolver o seu melhor futebol. Aí o André, conversando conosco, quer a sua opinião, o que você acha? Deixa eu trazer uma notícia envolvendo o Fluminense. Flu contra o Fortaleza, sexta-feira no Maracanã, 21h30, vai ter aí a volta de vários titulares, o goleiro Fábio, o zagueiro Thiago Santos, Paulo Henrique Ganso, John Arias e também o Cauã Elias, além do próprio Felipe Melo, que tem ficado no banco de reservas. No Flamengo, houve uma reunião importante entre Gabigol e Marcos Braz. Apararam aí umas arestas, mas ainda não houve acordo para a renovação do contrato. O Cruzeiro está esperando, o Santos também, para levar um Gabigol lá, no caso de Minas Gerais, ou então para o time praiano, onde ele foi revelado também. Quero a sua opinião, comente com a gente, deixe seu nome,
deixe o nome da sua cidade para receber o nosso carinho, receber o nosso abraço, a nossa mensagem. E já agradeço demais tudo que vocês têm feito aqui pelo nosso canal. Me ajuda a arrumar mais inscritos, me ajuda? Não paga nada não, Wellington Campos FC está passando tudo aqui embaixo. Você acessa, mas não se inscreve, pode se inscrever, não paga nada não. É 0800 e você vai ajudar a gente a continuar fazendo vídeos por aqui, certo? E dá o joinha também, que é importantíssimo para o nosso canal. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana do Rio de Janeiro, Wellington Campos.